E olha, a gente sempre trazendo para vocês, né, autores, escritores, artistas que são aqui da nossa cidade, ou que nasceram aqui. Enfim, hoje tem um lançamento essa semana, que é o lançamento do Crimes em Copacabana, da escritora Luciana de É Gnoni que fala certinho? O certo é Gnoni. Gnoni. Mas eu já acostumei com Gnoni, porque até eu mesmo já falo, Luciana de Gnoni, Luciana, seja bem-vinda ao Mesa para Dois. A Luciana, que é natural de Brasília, hoje está no Rio de Janeiro, já desde 2014, traz sempre livros diferentes, começou com essa carreira de escritora. E, Luciana, conta um pouquinho, a gente tem o lançamento do Crimes em Copacabana, que vai ser já na quarta-feira agora, né? Quarta-feira. E qual é a premissa do livro? Crimes em Copacabana é um livro ambientado nos anos 80, traz a Yolanda Braga como inspetora da Polícia Civil, a única mulher na narrativa, ela é a única mulher na corporação, então ela tem aí toda o desafio de enfrentar esse mundo machista, né? E numa época onde se via poucas mulheres exercendo esse papel na sociedade, né? No livro ela é a única, mas é exatamente assim, para sintetizar essa força da mulher policial, né? E é um livro que resgata muito as minhas memórias de infância de Copacabana, porque eu fui para Copacabana, fui para morar no Rio de Janeiro em 1980. Então, cheguei lá muito nova, com 5 anos, e vivi minha vida lá em Copacabana, né? A gente morava no Leme e tudo se fazia em Copacabana. Então, eu resgato muito dessas memórias do bairro na época, né? E aí essa inspetora, ela está investigando... Isso, o livro começa com uma cena de ação quando um traficante, o poderoso dono no Morro da Babilônia, que é uma favela no Leme, foge de madrugada quando ela está supervisionando, ela está de plantão, né? E obviamente ela é o bode expiatório desse fiasco da polícia, né? De permitir que ele fuja da polícia, e a culpa cai sobre ela. Então ela precisa recuperar esse traficante. Ao mesmo tempo começam a aparecer uns golpes na cidade, vitimizando mulheres que são desacreditadas pela polícia. E aí ela compra essa briga e vai investigar sozinha, junto com um parceiro, que é um homem, um investigador que ela detesta. E aí é óbvio que tem essa questão do haters to lovers, né? Que é muito na moda no mundo literário. E aí os dois vão nessa investigação para tentar saber o que está acontecendo com esse golpe aí misterioso que está na cidade. É um livro que, de todos os meus 6 livros, esse é o livro mais divertido, digamos assim, né? Ele tem uma pegada muito ao estilo da Gata e o Rato, que era uma série muito famosa dos anos 90, né? Que trazia o Bruce Willis, e eu esqueci o nome da atriz, mas que eles tinham esse jogo, assim, mesmo de gato e rato, né? Então, ele tem essa narrativa, assim, bastante leve, digamos, porque a Yolanda é uma inspetora muito sisuda, porque ela precisou criar essa barreira, né? Essa capa protetora, até para se proteger lá na corporação. E o Carlos é um cara descontraído, malandro, carioca, daquele jeito carioca, né? E aí ele fica enchendo o saco dela e testando os limites dela. Então é bem divertido nesse sentido. E que interessante. E como é que foi, assim, como é que é o seu processo criativo? Você que esse livro já estava na Amazon, né? Virou best-seller na Amazon Brasil, parabéns. E como é que é o seu processo criativo? Por exemplo, tem uma trilogia no meio desses livros. Como é que você construiu? A trilogia, o primeiro livro que eu lancei foi Súplica em Olhos Mortos, que foi em 2014, como você comentou, e ele foi um livro que foi mais de uma necessidade terapêutica, digamos assim. Né? Eu morava fora nessa época, eu morava no Cazaquistão. Gente, eu tinha ido morar no Cazaquistão em 2009, e ficava muito tempo sozinha. Meu marido viajava demais a trabalho e eu ficava com os meus 2 filhos, que eram muito pequenos. Um tinha 5 e o outro tinha 1 ano de idade. Então, assim, a interação que eu tinha com eles de comunicação era muito limitada, né? E lá não tinha brasileiros, enfim, tinha um grupo de estrangeiros mas eu tinha necessidade de ter o contato com a minha língua, né?
E não tinha Kindle na época, a questão de entretenimento era muito difícil, porque não tinha acesso a nenhuma rede, né, de televisiva lá do Brasil e tal. E acabou que eu comecei a me apegar a escrever diários para meus amigos e familiares aqui no Brasil, que eu chamava de Kazakh News. Eram diários com as novidades, porque o Cazaquistão era uma coisa muito diferente, né, para todo mundo. Ninguém sabia. Toda essa... Quando termina em ão, né, as pessoas remetem muito a guerras, a conflitos. E o Cazaquistão não era assim. Então, eu queria mostrar que a gente estava bem, que a gente estava passando um período de crescimento como família e tal. E esses textos começaram a vir de forma muito caseira para cá, né? Eu não tinha conhecimento de blog, de nada disso, então era no Word mesmo que eu fazia os textos, colocava as fotos e um texto. E as pessoas começaram a gostar disso e querer mais e cobrar quando eu não mandava, porque normalmente era mensal que eu mandava, e depois começou a ser trimestral, e depois começou a ser semestral, e depois eu acabei abolindo de vez. Mas eu comecei a ser cobrada por botar isso num livro, né? Olha. E eu falei assim, gente, mas ninguém vai querer saber de livro meu, da minha vida, só minha mãe que vai querer ler esse livro, né? E aí eu comecei a ficar com esse negócio na cabeça, né, de escrever uma história, e aí eu estava muito órfã de realmente ter textos de livros, narrativas ficcionais, que é uma coisa que eu adoro. Comecei a gostar de ler tarde, né, isso é um detalhe bastante curioso da minha carreira, né. Eu, diferentemente dos meus colegas, que todos começaram, né? Todos têm mais ou menos mesma trajetória, né? De que, desde que eu comecei a ler, que eu sou um leitor voraz. Eu não fui uma criança que lia, né? E nem gostava de ler, na verdade. Fui gostar de ler depois de mais velha. E aí, nessa época, eu já gostava de ler, tinha um pouco mais de tempo, né? Mas não tinha livros. Porque eu me limitava ao momento que eu vinha ao Brasil, comprava meia dúzia de livros, divididos com meu marido, por conta do peso da bagagem, e acabava rápido. Então, eu falei, eu vou escrever a história que eu gostaria de ler. E aí saiu o Súplica em Olhos Mortos, que também não foi tão rápido assim o processo, né? Primeiro, por falta de técnica, né? O Súplica foi escrito por puro feeling, por puro... como leitora, né? Como eu gostaria de ler um livro. E ele só foi realmente publicado em 2014, alguns anos depois, porque eu tinha deixado o projeto na gaveta, porque nesse meio tempo houve uma transferência para a Colômbia, então eu deixei de lado, me envolvi com fotografia, que foi uma outra paixão que eu tive também, e ele realmente só foi sair em 2014. Mas mesmo quando ele saiu, eu não tinha nenhuma pretensão de me tornar escritora. Foi mais uma questão de projeto pessoal. Escrevi um livro, plantei uma árvore, tive filho, agora posso ir tranquila, em paz, né? E acabou que eu só retomei essa vontade e percebi que isso era o meu futuro e que era a minha vocação e que eu não poderia viver sem isso. Mas em 2018, quando eu voltei a ter contato com a literatura, e foi quando eu comecei a escrever a continuação dessa trilogia. Que sensacional! E hoje, quando a gente encontra, além da Amazon, obviamente, assim, vai ter na livraria, assim, as livrarias você tem distribuído para livrarias aqui em Brasília também, para quem não conseguir no lançamento na quarta. O único livro que foi publicado por editora é esse, Crimes em Copacabana, que vai ter o lançamento na Circulares, Quanto Café, na 103. E que lugar maravilhoso, né, gente? Eu sou apaixonada por lá. E os livros ficarão lá. Ótimo. Né? Tá? Então, quem não puder ir, depois o Crimes em Copacabana estará lá. Na noite do autógrafo, na quarta-feira, eu estarei com todos os outros também. Né? Quem quiser adquirir os outros livros, eu estarei lá com eles também, mas eles não ficarão na livraria depois. O único que está tendo uma distribuição um pouco maior é o Crimes em Copacabana, porque esse foi publicado pela editora Letramento. Os outros são todos independentes, então os outros são todos comigo mesmo. Eu sou escritora, eu sou a revisora, editora, distribuidora, né? Faz todo o trabalho de logística. Exatamente. Ai, muito legal. Então, gente, fica o convite, reforçando para você ouvinte, Crimes em Copacabana.
da Luciana de Ione. Ione, olha, viu? Estou aprendendo. Quarta-feira agora, dia 13/12, às 19 horas, na Circulares Quanto Café. Inclusive, só de você visitar aquele espaço já é maravilhoso. Assim, eu sou muito fã, um abraço lá pra Lina. Quanto Café sempre arrasa. Agora juntou Circulares no Quanto Café, virou maravilhoso. Fica na 103 Norte, lá no bloco A. Ok? Então fica o convite. Eu queria só reforçar que nesse dia vai ter o bate-papo com o Anderson Mendanha, que é o apresentador também de um programa de rádio, e que ele conhece todos os meus livros, ele é um super fã meu também. Que lindo! E a gente vai bater um papo sobre literatura policial, sobre protagonismo feminino, então assim, o encontro vai ser bem bacana. Não tenho dúvida. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. E pela gentileza. Obrigada por ter vindo aqui pro Mesa para Dois. Eu que agradeço.